Muito bem, meu nome é Thales Ricardo. Eu vou apresentar o texto Uma História Social do Conhecimento, de Gutenberg de Terreau, de Peter Blank. Ele não é um texto filosófico, ele trabalha dentro do período renascentista e iluminista, vários aspectos do conhecimento. Ele começa no capítulo 1, dizendo que o mundo se move e se forma em função daquilo que a gente sabe. Então, por exemplo, se nós temos determinada tecnologia no momento, o mundo vai evoluir, por exemplo, mesmo no âmbito da informática, daqui a alguns anos, e nós vamos ter uma realidade completamente diferente. Mesmo aquilo que é considerado verdadeiro para uns em algum lugar, ou numa época, é considerado diferente ou falso para outros em outras épocas. Agora tinha uma expressão que dizia falso deste lado dos Pirineus, verdadeiro do outro lado dos Pirineus. E ele distingue no primeiro capítulo ainda conceitos que ele usa ao longo do livro: sabedoria, informação e conhecimento. A informação seria o dado puro, sem nenhuma alteração. Ou, ao menos assim, o que você nota: uma planta é verde. Aí o conhecimento seria trabalhar um pouco mais em cima disso. Você descobrir que uma semente, por exemplo, pode gerar uma árvore, assim, e tentar descobrir por quê, as causas. E a sabedoria é o conhecimento pessoal, o conhecimento de cada um, a experiência ou o estudo, aquilo que a gente adquire ao longo dos anos, ao longo do tempo. No segundo capítulo ele puxa para o lado dos intelectuais. Quem são os intelectuais? Os intelectuais são aqueles que criam ou descobrem conhecimentos, ou aqueles que buscam a verdade. Temos, por exemplo, Newton na área da ciência, ou mesmo Marx, ou mesmo Durkheim na sociologia. Aqueles que buscam a verdade, se é que ela existe. Aqueles que propagam, mesmo jornalistas, ou aqueles que promovem encontros entre intelectuais, também são intelectuais. E aqueles que organizam, D'Alembert, por exemplo, ou Diderot, ao fazerem a enciclopédia, compilaram grande parte do conhecimento da época e por isso também são intelectuais. O terceiro capítulo comenta a respeito das instituições. Nenhum intelectual se forma sozinho. Ele precisa de uma instituição, formal ou informal, para se basear, e ao menos para consolidar os seus pensamentos. Havia, na época medieval, as instituições mais tradicionais, como os mosteiros, as universidades, que passavam ou ensinavam os conhecimentos já consolidados. Mas a partir do Iluminismo, a partir do Renascimento, eles passaram a buscar novos tipos de ideias, baseadas, por exemplo, no estilo clássico. Um rei francês criou um colégio, na época do Renascimento, que ensinava hebraico e grego, que eram línguas pagãs, em contraposição a toda a dogmática católica da época. Ele comenta também, o que é curioso, que mesmo cafés no sentido do encontro num café para bater um papo informal, são uma forma de instituição. Existia uma madame intelectual que reunia todos os homens que estavam empreendidos na construção da enciclopédia. E aquilo era considerado como saía, os debates deles saíam em jornais, era também uma instituição. O quarto capítulo trata da geografia do conhecimento. O conhecimento depende de onde você está. Por exemplo, dizem que os russos só foram saber da descoberta das Américas por Colombo porque um monge italiano tinha passado por lá numa época e feito algum comentário aleatório. Quanto à geografia do conhecimento, justamente por isso, como o conhecimento depende de onde você está, quanto mais você interage com outros países, mais você conhece, melhor o seu conhecimento. Por isso foi fundada
a República das Letras. Era uma república fictícia, claro, de diversos países com o objetivo de interagir e trocar informações, conhecimentos. A Suécia só foi fazer parte da República das Letras quando ela convidou Descartes para fazer parte de um debate no país deles. Bem, no 5º capítulo, o tema é a classificação do conhecimento. Ele fala muito sobre o currículo, como era o currículo na Idade Média. O currículo era dividido entre o trivium, o quadrivium e as 3 filosofias. O trivium possuía gramática, lógica e retórica, eram estudadas. No quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. E as 3 filosofias eram a ética, a metafísica e a filosofia natural. Um estudante do 1º grau tinha que passar por tudo isso. E então, no 2º grau, ele podia escolher um dos 3 cursos superiores, teologia, direito ou medicina. Agora, essa era a organização tradicional dos currículos. Houve uma alteração a partir do Renascimento, do Iluminismo, na alteração dos temas. Bacon, por exemplo, propõe uma divisão de temas pela memória, onde entraria a história, a razão, onde entraria a filosofia, e a imaginação, onde entraria a poesia. Também houve um desenvolvimento de novas matérias, como a química. Medicina já estava estabelecida como um curso superior. A química não, mas a química servia de apoio aos medicamentos e por isso recebeu grande incentivação com a evolução científica do Renascimento e do Iluminismo. Bem, o 6º capítulo é o controle do conhecimento pela Igreja e pelo Estado, principalmente. Eles comentavam que o Estado precisava ser burocrático ao estilo de Weber, previsível, racional, se utilizando de documentos escritos. Mas a primeira burocracia foi a Igreja, diziam. Ela possuía missionários de diversas partes do mundo, conseguia captar conhecimento de diversas partes do mundo, compilava e deixava nos mosteiros, e assim ela controlava as informações dos países onde ela estava, e ela era mestre em questionamentos e técnicas de questionamentos com a Inquisição, pode-se dizer assim. Os espiões e os serviços secretos também eram uma forma muito eficaz, especialmente em Veneza era... Segundos? Faz só um. Bem, vejamos aqui. Vamos pular. Ele faz um comentário interessante no 8º capítulo dos estilos de leitura. O 8º capítulo é como um leitor deve adquirir o seu conhecimento. E antigamente esse leitor adquiria o conhecimento de maneira intensiva. Ou seja, ele lia todo o livro e tentava memorizar todo o livro. Mas ele tentava memorizar de uma maneira geral, buscando compreender uma moral, uma forma de comportamento. Isso mudou com o grande volume de livros para um estilo extensivo, no sentido de que você apenas consulta. Você utiliza da ordem alfabética, você vai ao dicionário, você folheia alguns livros, você faz passagens rápidas pelos livros. Poucas pessoas hoje em dia realmente leem todo o conteúdo de ponta a ponta e tentam memorizá-lo. Você tem uma noção específica de poucos pontos, mas a sua noção geral é bem reduzida comparado a autores antigos. Beleza.